bem? Bom dia, irmãos. Bom dia. Quantos estão alegres de estar na casa de Deus? Digo amém. 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 Graças a Deus. Deus nos deu mais uma vez o privilégio de poder chegar. Estamos aqui, já adoramos ao Senhor com cânticos e como expressamos, né? E nós talvez não imaginávamos, quando cantávamos no passado, este cântico que cantamos hoje, ó, vem sim, vem a igreja comigo, né? Como é gostoso ir à igreja, como é gostoso estar na igreja. E eu temo que depois que passar todas essas coisas, ainda assim, alguns ainda não terão entendido o que nós estamos sentindo nessa manhã, de como é bom estar na igreja. E a nossa oração é que Deus fale os corações dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa, de cada um que vai ouvir a mensagem nesta manhã. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós leremos do versículo 15 até o versículo 25. Marcos, capítulo 15, do versículo 15 ao 25. A palavra de Deus nos diz: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-o de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Feriram-no na cabeça, como uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram-o com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de que o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali estava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Nosso Senhor Deus, amado Pai, nosso Mestre, o Senhor Jesus, lemos nesta manhã, ó Deus, passagem da sua crucificação. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor ensine-nos, ó Deus, pela tua bendita palavra, pelo teu bendito Espírito, que o Senhor comunique, ó Deus, verdade aos corações dos que aqui estão e daqueles que nos ouvem, assim como o Senhor comunicou ao meu coração. Fale conosco, ó Deus, pela tua bendita palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero ensinar um pouquinho nessa manhã, um pouquinho mais sobre o caminho do Calvário. O caminho do Calvário. Se nós olharmos juntos, este, na Bíblia, é um dos maiores acontecimentos de toda a história. A maior história bíblica que nós poderíamos relatar é a história da crucificação. Porque, tanto pela crueldade como foi feito, quanto a pessoa que ali participou. Realmente, irmãos, a maioria das pessoas ali estavam certas do que elas queriam. E o que elas queriam era Jesus morto. Os judeus que ali estavam fizeram isso porque, de certa forma, eles não queriam um Messias como Jesus Cristo se apresentou. Eles queriam um Messias libertador. Os religiosos que ali estavam e queriam a morte de Jesus também, eles estavam decepcionados com Jesus, porque Jesus desmascarava as mentiras da religiosidade. E entenda que a religiosidade é a pior de todas as contravenções que já houve na face da terra. Porque qualquer outro tipo de contravenção leva a pessoa na esfera criminal, penal, a estarem debaixo de punições terrenas e humanas, mas a transgressão que a religiosidade leva a pessoa
leva ela a estar distante da eternidade com Deus. E os religiosos da época estavam sendo desmascarados pelo Senhor Jesus. O próprio Pilatos também queria, de certa forma, a morte de Jesus. Ele não queria perder a sua posição. Jesus Cristo, para eles, oferecia, naquele momento, um certo medo por parte das autoridades. Então, meus amados, Pilatos, ele é um exemplo de que pecado cega com que as pessoas consigam ver realmente a grandeza de Jesus. Porque a Bíblia diz que Pilatos, num determinado momento, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ele até reconheceu que Jesus Cristo realmente era inocente e não deveria estar ali. Então, nessa manhã eu gostaria de acompanhar, juntamente com os irmãos, Jesus Cristo ali a caminho do Calvário. E o que nós observamos ali neste caminho, primeiro, do versículo 15 ao 20, Jesus e os soldados. Lembram-se? Os líderes, os judeus, eles já tinham um veredito acerca de Jesus Cristo. Eles sabiam o que eles queriam acerca de Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 64, a palavra de Deus nos diz que vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E a Bíblia diz lá neste versículo 14, 64, e todos o consideraram culpado de morte. Então os líderes queriam a morte do Senhor. As pessoas haviam também dado o seu veredito acerca de Jesus, no versículo 12 a 14, aqui do capítulo 15, olha só. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais. E eu imagino, aumentava a intensidade, aumentava a fúria, aumentava a raiva. E o que é que eles clamavam? Crucificam. Eles tiveram tempo de raciocinar, eles tiveram tempo de considerar, mas eles estavam certos do que eles queriam. Não apenas os líderes, não apenas as pessoas. Pilatos, irmãos, versículo 15 nos diz: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. Pilatos, querendo satisfazer. Pilatos, ele foi covarde. Ele não queria estar mal com as pessoas. E a Bíblia diz, querendo satisfazer a multidão. Irmãos, então, além dos líderes, das pessoas, Pilatos foi um covarde. Lá em Marcos, Mateus capítulo 27, versículo 24, a Bíblia diz: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai-o. Interessante que Pilatos, por mais que ele entendia que Jesus Cristo era inocente, por mais que ele entendia que ele não queria estar mal com a multidão, ele dá um veredito. Ele diz: olha, eu vou lavar as minhas mãos e eu não quero nada, ou eu não tenho nada com o sangue desse justo. Bom, aí a Bíblia diz: considerai. E essa consideração é que Pilatos deveria ter tido um pouco a mais acerca de Jesus, e ter sido firme em reconhecer aquilo que é certo, em perceber aquilo que é verdadeiro, e lutar e defender aquilo. Amados, isso nessa manhã fica uma grande mensagem para nós também. Lutar pela verdade, lutar por aquilo que é certo, lutar por aquilo que nós comprovamos é bíblico, é verdadeiro. Deus colocou no nosso coração que aquilo é o correto, conforme o fundamento da sua santa e bendita palavra. Pilatos viu aquilo, mas ele se acovardou. Mas ele disse: considerem. Então que nós possamos considerar, para que não venhamos cair no mesmo erro de Pilatos, que entendendo a verdade, percebendo a verdade, conhecendo a verdade, ele se esquivou, e ele entendeu que não decidir não era uma decisão, ou permitir que o povo decidisse não atribuía a ele, líder e responsável, uma decisão. Mas, pelo contrário, Pilatos, a sua covardia, seu medo de se pronunciar ou colocar o seu lado, ele de certa forma ele concordou com
o que estava sendo acontecido ali com Jesus. Amados, nós vemos então Jesus e os soldados, nós vemos os líderes dando o seu veredito, nós vemos as pessoas dando o seu veredito, nós vemos o próprio Pilatos dando o seu veredito, inclusive o versículo 15 nos diz: e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Essa palavra açoitado, açoites era uma punição terrível por parte dos governos. A vítima presa, ela era colocada, amarrada num lugar, geralmente num poste baixo, e chicoteada, flagelada. Flagelo era um chicote de tiras de couro com ossos na ponta. Era um instrumento que tinha poder de dilacerar, de rasgar a carne. Às vezes os órgãos eram expostos, alguns até morriam ali, naquele momento de açoite. E um detalhe muito grande: aqueles que açoitavam Jesus não tinham qualquer piedade, eles realmente queriam fazer aquilo com raiva e queriam matar Jesus. Versículo 16 em diante, nós vemos o escárnio. Além de açoites, Jesus sofreu escárnio. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Líderes e soldados, agora tendo um tempo de diversão. Até o momento da crucificação, irmãos, eles poderiam fazer o que eles quisessem com Jesus. E o que é que eles fizeram? Vestiram de púrpura, uma veste vermelha. Amados, Jesus recebeu uma veste vermelha de vergonha. O vermelho significava pecado, sangue, para que nós pudéssemos receber uma veste branca. E ali ele sendo escarnecendo, a Bíblia diz, sendo escarnecido, a Bíblia diz, ele colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e começaram a saudar: salve, rei dos judeus. Jesus recebendo uma coroa de espinho. E não satisfeito com aquela coroa, que o outro evangelista diz que ao colocar aquela coroa, eles pegaram uma cana e batiam naquela coroa, de maneira que os espinhos entrassem no Senhor Jesus. Mas não dando por satisfeito, eles começam a zombar dele, escarnecer dele, e Jesus recebendo uma coroa de espinho para que nós pudéssemos receber uma coroa de vida. Ainda adiante nós podemos ver, eles saudam ele, rei dos judeus. Não satisfeito, versículo 19, e feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e posto de joelhos, a Bíblia diz, o adoraram. Eles não se contentaram com o que eles já haviam feito, mas eles gostam nele. Eles gostam. Vergonha, irmãos. Isso é vergonha. Colocam ele mais uma vez de joelho e continuam a adorá-lo, entre aspas, de certa forma, zombando, escarnecendo do Senhor Jesus. Versículo 20: e havendo escarnecido, ou seja, zombado dele, brincado com ele, despiram-lhe a púrpura, tiraram a roupa vermelha, púrpura, e vestiram-no com as suas próprias vestes. Parece algo simples isso aqui? Não, isso aqui é uma vergonha muito grande, porque arrancaram as vestes do Senhor Jesus. Eu não sei se tinha crianças, eu não sei se tinha mulheres, eu não sei quem estava, mas eu sei que tinha muita gente, porque a multidão queria presenciar tudo aquilo. E a Bíblia diz que naquela sala, naquela audiência, naquele lugar que eles estavam, lá está Jesus, sendo trocado de roupa. Arrancaram uma veste e colocaram outra. E amados, eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu imagino muito mais do que a dor física dos açoites, a dor física da coroa de espinho, das pancadas na cabeça, dos cuspes no rosto. Eu imagino que a tristeza de expor a nudez diante de pessoas, isso, para mim, eu imagino ser uma dor terrível que o Senhor Jesus Cristo enfrentou naquela manhã, a caminho do Calvário. Ali está o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, exposto à vergonha, nu, diante daqueles vis pecadores. A nudez
ela é o primeiro indício do pecado. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele percebeu é que ele estava nu. E o pecado trouxe a ele vergonha. Agora imagina ali o nosso Senhor Jesus Cristo nu diante daqueles homens que continuam com o seu gesto de blasfêmia e adoração falsa. Depois de brincar bastante, liberaram Jesus para a crucificação. Agora imagine a cena: Jesus ali adiante deles, cansado, rosto inchado, ensanguentado, humilhado, envergonhado. Qual seria o sentimento daqueles que ali olhavam para ele? Exatamente nenhum sentimento. Exatamente como muitos hoje olham para o Senhor Jesus Cristo. Nada daquilo parece tocar-lhes. Nada. E eu repito, pessoas brincam até hoje com Jesus, com o que Jesus fez. O carnaval brinca com Jesus. Mesmo aqueles que não participam do carnaval, de toda aquela festa que fizeram com Jesus, há muitos que hoje negam o Senhor Jesus com as suas vidas também. Não queremos Jesus. Crucifica Jesus. Esse Jesus que fique bem longe de nós. E eu fico imaginando, irmãos, o mundo hoje também tem exposto Jesus ao ridículo. E não tem nenhum grupo de pessoas mais que expõe Jesus ao ridículo do que os crentes. Porque há muitos crentes que dizem que conhecem Jesus Cristo, mas Jesus não tem um pingo de valor para eles, como não tinha para esses que não conheciam. Porque quando alguém conhece Jesus, ele valoriza Jesus. Ele valoriza Jesus. Não olha para Jesus apenas como um Deus mágico que pode nos dar as coisas que nós queremos, na hora que queremos, ou até mesmo por fé, eu vou esperar na hora que Ele quer. Mas Ele só é um Deus. Mas não consegue entender, imaginar e ver, contemplar o que nós estamos contemplando nessa manhã, o que Jesus passou por nos amar. E aí expõe Jesus ao ridículo, desprezando Jesus, não amando Jesus, não orando a Jesus, não lendo a palavra de Jesus, não falando de Jesus, não cultuando o Senhor Jesus. Ele é Deus. Então a primeira coisa que nós vemos nessa manhã, neste caminho ao Calvário, nós vemos Pilatos e nós vemos os soldados. Agora versículo 21, nós vemos um homem, e constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Costume era o condenado carregar a sua própria cruz, ou parte dela. Não há tempo para comentarmos mais sobre isso, mas aquela cruz, ela não foi feita especificamente para Jesus. Uma, porque Jesus não merecia cruz nenhuma. Segundo, aquela cruz era de Barrabás. Provavelmente Barrabás era muito maior do que Jesus, tamanho físico. Então a cruz era muito pesada. Então, Jesus Cristo carregou parte, e a Bíblia diz que eles constrangeram um tal de Simão, Cirineu, para que pudesse levar parte da cruz com Jesus. Agora imagine tudo aqui, tudo que está se passando ali, Jesus sem forças, porque diz a Bíblia que ele já havia sido açoitado, as suas forças estavam minadas desde o dia da sua prisão. E agora Simão, de Cirene, pastor Jaime já pregou sobre ele na nossa igreja, pregava uma mensagem sobre ele. A Bíblia diz que ele foi constrangido, ele foi obrigado a levar parte da cruz. Simão não tinha nada com isso. Simão não era judeu, ele era de Cirene, uma cidade lá de baixo, não era norte da África, então ele não era judeu. Simão também não era um dos discípulos do Senhor Jesus. Provavelmente ele deve ter ido ali, como outros iam na época da Páscoa. Ele só foi. Alguns dizem que ele foi, estava no campo, estava voltando e tudo mais, talvez trabalhando, arrumou um bico, eu não sei. Só sei que ele não fazia parte da religiosidade judaica ali. Ele também não era um dos seguidores
seguidores do Senhor Jesus, mas a história mostra que Simão foi constrangido a carregar parte. Mostra que Simão e sua família, eles não foram mais as mesmas depois daquele dia. E irmãos, eu me identifico muito com isso. Eu fico só imaginando ali no caminho, Jesus Cristo carregando parte da cruz e Simão ao seu lado. Talvez falando um com o outro. Talvez Simão querendo entender tudo aquilo. Irmãozinha, talvez assim como Simão, eu e muitos, estávamos só cuidando da nossa vida. E de repente Jesus Cristo nos é apresentado. Alguém diz para nós sobre Jesus. E nós, de certa forma, nos envolvemos com isso. Eu não buscava Jesus, como Simão também não buscava. Eu não sabia nada sobre Jesus, como também ele não sabia. Mas ainda assim, Jesus o amava. E ainda assim, Jesus me amava. Então há uma semelhança aqui, esse Simão, e interessante que a Bíblia diz, Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Interessante, Paulo fala sobre Simão, Rufo e Alexandre. Interessante, Paulo diz que ele considera a mãe de Rufo e Alexandre como sendo a sua própria mãe. Tudo mostra-nos a entender que Simão se converteu, sua família também, embora Alexandre, se é o que Paulo cita lá em 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, causou muitos males a Paulo, mas Rufo não, Rufo foi uma bênção para Paulo. E a mãe de Rufo, Paulo diz, mãe de Rufo em mim, ou seja, eu a tenho como minha mãe. Interessante. Voltando a Simão, naquele dia, aquele homem não tinha nada com Jesus, não queria saber de Jesus, não estava ali por Jesus, mas Jesus apresenta o seu amor para com aquele homem, e aquele homem tem a oportunidade de caminhar com o Senhor. Amados, como ele, eu também não buscava, não sabia nada sobre ele, mas ele me amou, ele me salvou, ele mudou a minha vida, e ele me deu uma nova família, como foi também com Simão. No caminho do Calvário, nós não apenas vemos uma multidão, Pilatos e os soldados, nós vemos Simão. Mas do versículo 22 ao versículo 25, nós vemos um lugar agora. E agora nós vemos pessoas e suas atitudes. Agora nós vemos um lugar. E levaram a um lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da cafeira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Ali foi um lugar terrível, Gólgota, um lugar de grandes escolhas. Aquele lugar. Deram-lhe vinho misturado com mirra. Essa mistura é como que uma droga para mantê-lo com força e suportar um pouco mais. Mas não é que eles queriam ver Jesus vivo. Eles queriam que o sofrimento durasse um pouco mais, porque eles estavam gostando da festa, eles estavam alegres em ver Jesus acabando-se. Eles não pensavam no conforto de Jesus, mas na conveniência dos próprios soldados em ver, vencemos, matamos Jesus, acabamos com ele. Mas Jesus recusa aquela oferta. Jesus suportou toda a agonia da cruz, e ele fez isso por um único motivo, por amor a nós. O Gólgota, a cruz, foi um lugar de grandes escolhas. Não apenas Jesus escolheu, eu não quero tomar isso, mas ele também escolheu dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lugar de escolha. O Senhor poderia, como muitos disseram naquele momento, salva-te a ti, desce da cruz para que creiamos, e ele poderia ter feito isso, mas ele escolheu ficar na cruz por amor a nós, por amor. Versículo 24, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. Lugar de insensibilidade. A cruz foi um lugar de insensibilidade.
A Bíblia diz, furaram o lado de Jesus depois de ter sido dado como morto. Não é comum você olhar e perceber no velório alguém chegar com uma faca e começar a furar a pessoa que está ali no caixão. Mas com Jesus, mesmo após estar morto, feriram-no. Lugar de insensibilidade, repartiram as suas vestes, lançaram sortes com ela. O único bem material que o Senhor Jesus tinha neste mundo eram as suas vestes e brincaram com ela. Amados, o homem que não reconhece a beleza de Cristo, ele realmente é perverso, ele é mau. E eu pergunto para os irmãos nessa manhã e para aqueles que nos ouvem, você é uma pessoa sensível ou não em relação a Jesus? Em relação aos seus flagelos, em relação ao seu escárnio, em relação ao seu amor, em relação à sua justiça? Será como muitos conseguem olhar para Jesus? Porque muitos estão fazendo exatamente como aqueles aqui no versículo 24, brincando com as coisas de Jesus. Dias atrás fizeram um filminho em que Jesus tinha um romance homossexual. As pessoas brincam com Jesus. O Gólgota, a caveira, lugar de insensibilidade. As pessoas brincaram, como hoje muitos estão brincando com Jesus. E eu encerro dizendo, aquele lugar não apenas foi um lugar de escolha e insensibilidade, mas um lugar de crucificação. O que aconteceu ali foi terrível, foi doloroso, foi horrível, algo inimaginável. Jesus deve ter sentido tonturas, por causa da sua dor, por causa de fome, por causa de sede, por causa de sono, por causa de vergonha, por causa das suas feridas sendo expostas, por causa de tendões dilacerados, inchaço, angústia, tanta coisa envolvida ali na crucificação, tanta dor. Você já foi em algum momento, de certa forma, injustiçado? Aquelas coisas parece que ficam martelando na nossa cabeça, e eu fico imaginando o próprio Senhor Jesus ali, naquele momento, na cruz do Calvário. Rosto desfigurado, corpo dolorido, aquela cena horrível de vergonha, de escárnio, tudo acontecendo, e Jesus ali na cruz. Povo insensível, mesmo ele tomando escolhas, ou tendo escolhas que ainda demonstravam amor, mas um povo insensível. E lá está o Senhor Jesus Cristo. E de repente, ele profere algo. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Os irmãos conseguem entender isso? Depois de tanta vergonha, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta injustiça, lá está o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, pendurado numa cruz. E o que ele percebe? Deus Pai virou as costas para ele. Não foi insensibilidade de Deus Pai, mas foi porque o Pai queria mostrar quão terrível é o pecado. O que o pecado faz, porque Cristo naquele momento representava o pecado, e o Pai virou as costas para ele. Os irmãos conseguem entender tudo isso? O que nós pensamos? O que nós sentimos quando nós ouvimos essas coisas? Será que isso leva-nos a meditar o tamanho do amor de Deus por nós? Há um cântico que diz: como posso não amar a Jesus se Ele me ama tanto? Eu vou além, como posso não servir a Jesus se Ele fez tudo por amor por nós? Como posso ser negligente em exercer verdadeiro cristianismo e levar esse cristianismo adiante e levar isso a outros? E talvez você questione por que tamanha crueldade. Porque Deus queria mostrar que o pecado é coisa séria, terrível, e que Jesus é algo fantástico, esplêndido, que merece a nossa atenção, que merece o nosso amor, que merece a nossa entrega. Então eu convido você nessa manhã a contemplar o amor de Deus por nós, sermos gratos pelo Salvador que temos, adorá-los em espírito e em verdade, contemplá-lo e valorizá-lo por tudo que fez por nós.
Há pessoas que já pensaram e já desistiram de Jesus. Alguns, algum dia, prometeram segui-lo para todo sempre. Aqueles que em algum momento amou mais do que tem amado agora. Eu tenho a temor no meu coração, depois que essa onda de coronavírus passa. Há um temor muito grande. Eu sei que provavelmente algumas pessoas que andaram longe do Senhor vão talvez retornar para Cristo. Mas eu temo que aqueles que estavam andando com o Senhor irão se acostumar com esse tempo longe da igreja. Vão se acostumar com isso. Amados, entenda o seguinte: a Bíblia diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para quem ama a Deus, tudo isso vai trazer honra e glória para o nome de Deus. Pessoas vão orar mais, vão ler mais a Bíblia, vão buscar mais o Senhor, vão falar mais do Senhor, vai fazer de tudo. Mas esse momento vai para aqueles que não amam a Deus, vai levar pessoas a acostumar a ficar sem Deus. A minha oração é que cada pessoa considere no seu coração o caminho do Calvário nesta manhã. Nós vimos primeiro pessoas, nós vimos um grupo de pessoas gritando: crucifica. Nós vimos Pilatos dizendo: tem nada com esse justo, mas açoita ele, pode crucificar. A multidão quer. Nós vimos os soldados dizendo: salve rei dos judeus, e coloca a coroa, e prostra diante dele, e adora, e prostra diante dele. Nós vimos, irmãos, escárnio. Nós vimos Simão, um homem que provavelmente como nós, antes não tinha nada a ver com Cristo, mas não desperdiçou a oportunidade no momento que pôde conhecê-lo verdadeiramente. E nós vimos um lugar de escolha, de insensibilidade, mas de crucificação. E tudo isso nos leva a pensar: nós, o que o caminho do Calvário não apenas nos ensinou, mas o que o caminho do Calvário tem mudado a minha vida. Que Deus ajude-nos a contemplar tudo isso e amar mais Jesus, valorizar mais o Senhor Jesus, honrar mais o Senhor Jesus, servir melhor o nosso Senhor Jesus. E entender que a história não acabou ali. Tudo aquilo foi prova de amor. A Bíblia diz, em alguns capítulos adiante, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E Ele vive eternamente para todos sempre. E a Bíblia diz que Ele vai voltar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Foi o que Ele disse. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E Ele vai voltar. E eu espero que quando Ele voltar, Ele encontre realmente você servindo ao Senhor, honrando o Senhor, valorizando o Senhor por tudo que Ele fez naquele dia no caminho da cruz. Nós vamos curvar nossas cabeças e nós vamos orar.